Não, porque ele ainda não falou hoje, ele vai falar só amanhã. E aí tem uma pergunta boa aqui, Simão. Olha só, porque, veja bem, o trabalho da Rádio Fraternidade é interessante, porque ela não fala só para espíritas. Ela fala para... Chega a mensagem que vocês não imaginam, de todos os estilos. E chegou para a gente, Simão, uma pergunta assim, olha, então, a homossexualidade tem a aprovação do céu como algo natural? Não é um desvio de conduta? Essa pergunta chegou para nós e a pessoa não quis se identificar. E aí, Simão responde para nós. Boa noite. Primeiramente, a alegria de estar aqui de volta nesse segundo céu, que é muito agradável, né? Rever amigos, rever pessoas, conhecer pessoas e fazendo coro ao que o Rossandro disse aqui com relação ao trabalho da Rádio Fraternidade. Parabéns pelo que vocês fazem, pela dedicação que vocês têm. Eu sei que vocês já se ramificaram, né? Não é só a sede, já tem filiais pelo Brasil inteiro e todas elas voluntárias. Então, muito bom, muito agradável. Nós temos pessoas como vocês que fazem esse trabalho. Com relação à pergunta, é simples responder. É natural, é normal. E não depende de aprovação de céu ou de terra. É da natureza. Nós temos que transcender a homossexualidade e trabalharmos com a homoafetividade, com a heteroafetividade, ou seja, trabalhar com a afetividade. Homossexualidade, heterossexualidade, elas são manifestações de uma energia que é a sexualidade, uma energia criadora, uma energia latente que todos nós possuímos. Tanto a possuímos que na questão de número 200 do Livro dos Espíritos, se pergunta se os espíritos têm sexo. E os espíritos respondem, não, da forma que imaginais. Porque a ideia é que o sexo não se circunscreve a um ajustamento anatômico. A ideia da pergunta se refere à sexualidade. E isso todos nós possuímos. Na questão seguinte, ou melhor, na questão 202, pergunta-se se para o espírito faz diferença nascer em um corpo de homem ou em um corpo de mulher. E os espíritos respondem que tanto faz, desde que eles possam exercer as suas condições encarnatórias de provas ou missionárias. Então é natural. Nós é que fazemos uma associação, que eu diria, salvo engano, mas diria indevida, de associar homossexualidade com promiscuidade, associar com um comportamento desregrado da sexualidade. E nesse caso não existe homossexualidade, não existe heterossexualidade. Existe um desvio no uso de uma energia criadora. E essa energia manifestada no corpo, ela é revestida do afeto. E o afeto é de pessoa para pessoa. É de gente para gente, é de espírito para espírito. Acertadamente, o nosso STF, o Supremo Tribunal Federal, em um julgamento de uma DPF, ele entendeu, e os votos foram todos para a homoafetividade, e inaugurou esse termo nas raias do judiciário, tirando a ideia da sexualidade, e tentando mostrar que são duas pessoas, são dois seres, independentemente de qual fachada anatômica estão utilizando. E o afeto foi o ponto, foi a amálgama, para que pudesse unir as pessoas. Se nós olharmos a questão 695 do Livro dos Espíritos, que pergunta sobre o casamento, a pergunta é assaz interessante, porque pergunta-se, o casamento, isto é,
a união permanente entre dois seres é contrária à lei natural? Não se perguntou a união permanente entre homem e mulher. A união permanente entre dois seres. Porque ali pensou-se casamento não como a instituição, mas como derivado do sentimento. Quando se assim trabalhou, foi no século XIX. E só agora, há alguns anos, é que trabalhou-se nas veias do judiciário o mesmo assunto. E trabalhou a mesma ideia, que já foi numa pergunta estabelecida. Se nós olharmos uma resposta dada por Chico Xavier no Pinga Fogo, ele vai dizer a mesma coisa. E naquela época, no início dos anos 70, ele já falava, e lá está escrito no livro Pinga Fogo e nas gravações, está dito, homoafetividade. Já no início dos anos 70. Então, não é algo novo, mas é uma nova visão sobre algo natural. Não é uma permissão dos céus. Os céus não nos permite nem nos proíbe. É uma questão de sentimento, de afetuosidade. Do homossexualismo, que assim era chamado, perpassou-se para a homossexualidade e agora se fala da homoafetividade. E aí estamos falando de corações que se amam, de seres que se amam. E o comportamento, ele não é da ele não é da heterossexualidade. O comportamento é da índole, o comportamento é da pessoa. Pode-se ter comportamentos desvairados na heterossexualidade, na homossexualidade. Pode-se ter o respeito, o amor, no exercício sexual da heterossexualidade, na homossexualidade. Então nós precisamos agora dissociar o comportamento do exercício do afeto, que pode ou não caminhar para as carícias, caminhar para o exercício, para o ato, para o exercício da sexualidade. E não é um assunto mais que tem volta, é algo que só vai caminhar para frente, não de aceitabilidade, no sentido de tolerância, mas de convivência com naturalidade, pois isso é da natureza. O afeto, o amor é da natureza. Quando vinha há um tempo para Uberlândia, eu e minha esposa, vínhamos para aqui, a convite do Centro Espírita Jorge de Humildade, para fazer uma palestra. E quando me ligaram, me pediram para falar sobre a homossexualidade. Pediram-me porque diziam que havia muita discriminação. Então eu respondi ao André, disse, olha, o tema que vocês me propõem é discriminatório. Por que vocês não me chamaram para falar do tema heterossexualidade? Só o tema homossexualidade já é discriminatório. Então daremos o tema à palestra de sexualidade, porque é isso que nós temos que conversar, sobre a sexualidade. A heterossexualidade faz parte da sexualidade, do exercício da sexualidade. E assim conversamos. E vindo para cá, aqui o pessoal que conhece, de Patrocínio para cá, cruzando ali a ponte do rio Araguari, minha esposa disse o seguinte, Pedro, tem aqui atrás conosco no carro 2 espíritos, ou 3 espíritos, cabe 5, então 3 provavelmente atrás, no banco de trás. 3 espíritos, ou 2 espíritos, e estão indo para acompanhar a palestra. E antes disso, eu ia dirigindo e pensando, se a homossexualidade seria isso que a pergunta trouxe, algo de permissão, se a homossexualidade era um desvio de conduta, ou se era um assunto que ainda nós não tínhamos os conhecimentos necessários para desdobrá-lo. E
se não era algo que só o tempo fixaria o entendimento. E isso eu pensava, eu não verbalizei. E aí minha esposa disse o seguinte: os 2 espíritos, ou 3 que estão aqui atrás, estão indo para a palestra, e estão dizendo para te falar que de fato é só o tempo que vai dar o indicativo sobre a claridade e clareza desse assunto. Que por hora nós nos limitamos a analisar a homossexualidade com olhos de heterossexualidade. Mas é um assunto que o tempo desdobrará. É um caminho sem retorno. Foi isso que ela me respondeu. Não passou pelo crivo do controle universal da comunicação dos espíritos. Mas como eu não havia verbalizado nada, e conheço bem, acho que conheço bem minha esposa, eu dei crédito a isso, porque me responderam uma pergunta que sequer eu havia verbalizado. E aqui, chegando para a palestra, respeitando os direitos autorais desses espíritos, eu disse isso na palestra, que de fato é o tempo. E aqui vou voltar a dizer que ainda nós não temos conceitos claros para trabalhar e explicar, mas que por hora, se entendermos que seres se amam e têm afetos, já é suficiente para entendermos que a homoafetividade e a heteroafetividade estão no mesmo plano e ocupam pesos idênticos na balança do equilíbrio do amor.